Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Quero chamar a atenção de vocês para algo que está acontecendo no meio da igreja, principalmente nos últimos dias, que são as profecias. Nós temos sofrido uma enxurrada de profecias dentro da igreja, fora da igreja, e os cristãos, alguns cristãos, têm se voltado mais para a profecia do que para a palavra de Deus. Não estou dizendo que a profecia não é verdade, a profecia é verdade sim, pois eu creio nos dons espirituais que são para a atualidade, mas nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, porque essa é a verdadeira profecia. Nós não podemos ficar dependentes de profetas ou de profecias. Uma das coisas que a palavra nos ensina é orar, porque orando, Deus fala com a gente. Deus ainda é Deus que fala. Culto de oração, por exemplo. Deus sempre está falando, irmãos. Quando nós abrimos a palavra, é Deus falando. Independente de quem está ensinando, se estiver falando da palavra de Deus, é Deus falando. Agora as pessoas estão dependentes de profecias. Dependentes de profecias ao ponto de que quando se tem alguém de fora, principalmente se chegou falando em línguas estranhas, pronto. Naquele momento, a pessoa começa a entrar em um transe, começa por um choro, começa chorando, já pessoas visivelmente emocionadas, e aí na expectativa de que Deus fale em profecias com ela, algumas já correm para se sentarem na frente, já se jogam prostradas diante do altar. Tem aquelas pessoas que só faltam dizer assim, olha eu aqui, botar uma placa, um alvo nela, dizendo, Deus, eu estou aqui, fale comigo, eu preciso que o Senhor fale. E Deus está falando com a gente, irmãos. Vamos deixar de misticismo, gente. Nós não somos crentes espíritas, nós não vamos à igreja para fazer consultas espirituais, não. Deus me defenderá. Escuta bem essa história de uma profetada que acabou com o casamento. Olha como é que uma revelação falsa e mentirosa acaba com o casamento. Eu encontrei a minha amiga, perguntei a ela normal como é que estavam as coisas, se ela estava continuando indo para a igreja, essas coisas assim. Ela falou para mim assim, Jennifer, não quero saber mais de igreja, não fala de igreja para mim. Eu falei, por quê? O que houve? Ela, você não está sabendo? Eu falei, não. Muito tempo que eu não te vejo, nem no WhatsApp você me chama mais. Ela falou assim, eu me divorciei do meu marido. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, olha, é uma história longa, mas eu vou te contar a metade. Olha, quando ela contou pra mim, eu fiquei chocada. Ela falou pra mim que ela foi escolhida no negócio de cafezinho amargo na igreja pra fazer campanha na casa dela. E uma dessas irmãs revelou pra ela que ela... E ela ficou assim assustada, porque ele sempre tratou ela muito bem, ela nunca desconfiou dele de nada. E ela mesma começou a mudar com ele, tratando ele mal, com indiferença. Ele procurava ela, ela não se afastava dele, tomou nojo dele. E ele um dia chegando do trabalho, trouxe um presente para ela, e ela rejeitou o presente e falou para ele assim, você tá me traindo. Quem é a mulher que você tá me traindo? Aí ele falou assim, mas não tem motivo nenhum de te trair, você é uma mulher perfeita, uma bela dona de casa, uma mãe exemplar, uma mulher exemplar, não tem motivo de te trair. Aí que negócio de mulher, mentira, mentira, até que um dia ela falou pra ele que foi a irmã que tinha revelado que ele estava traindo ela. Ele com ira, com raiva, foi até a igreja, sentou, esperou o culto terminar, ele e sua mulher, e chamou ela, a irmã que revelou, o pastor e a mulher dele. E perguntou para a mulher, na frente da mulher dele, que história era aquela que ela inventou da cabeça dela que ele estava traindo a mulher dele. E o pastor ficou assim, ela falou que o pastor ficou com o olho estatalhado e ela não entendeu porque que o pastor estava tão desesperado assim com o olhar. E ele falou assim, pastor, como que o senhor orienta as suas ovelhas desse jeito? A sua ovelha foi na minha casa, revelou um negócio que não tem nada a ver, que eu não estou traindo a minha mulher. E minha mulher está me tratando com indiferença, me tratando mal. Como que o senhor pode fazer isso? Aí ele falou o homem falou pro pastor. O pastor falou, meu filho, eu não estou sabendo nada dessa história. Até então não estou sabendo de nada. O senhor está me falando agora.
Aí diz que o pastor falou para a ovelha dele de novo. Aí o pastor falou de novo a mesma história. Já é a segunda vez que você faz isso. Já é a segunda ovelha que eu perco por causa de você. Com essas revelações diversas que você tem. Essas revelações que Deus não te deu. Que Deus não te deu. E você coloca na sua mente que Deus te deu. Aí o pastor falou que ia botar ela na disciplina e que ela não ia fazer mais parte de oração nenhuma no lar de ninguém. E minha amiga falando que entrou no carro com o marido falou assim, olha, eu quero o divórcio, porque o nosso casamento não vai ser mais o mesmo. A nossa vida, a nossa rotina não vai ser mais a mesma. Então eu quero o divórcio. E ele confirmando com a sua palavra que ia divorciar e divorciou. Aí ela falou que passou-se um tempo, eles divorciaram, não estão mais juntos. E ela tenta reatar o casamento, não consegue. E ele botou na cabeça dele que não ia voltar e não voltou. Aí eu falo pra você, será que realmente tem pessoas preparadas para entrar na nossa... Será que tem pessoas preparadas para colocar a mão na nossa cabeça para profetizar coisas na nossa vida? Porque tem coisas que as pessoas revelam que é coisas da sua imaginação, não que Deus manda, e sim coisas da sua imaginação. Coisas que eles quer ser o santo, o que entrega mais revelações, acaba estragando o relacionamento, casamentos, vidas. Eu imagino a cara daquele pastor sem ter um argumento para falar. Eu sei, o pastor não está errado. Atrai como bode. Na frente do pastor é uma ovelha, por trás é um bode. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas dentro das igrejas que acontecem que a gente mesmo só... Histórias como essa, ou similares a essa, têm acontecido dentro da Igreja de Cristo. Sabe por que acontece isso? Porque existem pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo ainda, que pagam por isso. E depois estão confusas, perdidas, sem saber o que fazer. Vamos direcionar nossa fé em Deus, não em pessoas que dizem falar por Deus ou ser usadas por Deus. Na realidade, essas pessoas, elas usam Deus para o engano e para enganar outras pessoas que não têm conhecimento e não buscam o mínimo de conhecimento de Deus. São pessoas que estão perecendo por não conhecer as Escrituras, como diz a própria palavra. Meu conselho é: julguem as profecias. É bíblico. Nós temos que julgar as profecias para saber se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Segundo, observe os profetas. Pelos frutos nós conheceremos as árvores. Então, não se deixe ser enganado, levado por tais mentiras. Procurem a Deus e quando as profecias que forem falsas se manifestarem, repreenda e diga: não aceito isso para a minha vida. Se liberta, povo. No demais, assistam ao meu canal, se inscrevam nele. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude se inscrevendo nesse canal aí. Me abençoe com like, com dislike, deixe seu comentário. Fica a seu critério, ok?